Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos a este 7º dia da nossa novena ao Espírito Santo. E neste dia nós queremos meditar o seguinte tema: o Espírito Santo me leva a dar o melhor. Repita comigo: o Espírito Santo me leva a dar o melhor. Eu convido você a pegar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Nós precisamos clamar o Espírito Santo para que pela força, pela graça e pela ação do Espírito Santo nós possamos e tenhamos condições físicas e espirituais para darmos o nosso melhor ao nosso próximo. A palavra de Deus vem dizer que Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. A hora nona, no contexto bíblico, são as 15 horas, às 3 horas da tarde, ou seja, a hora da misericórdia. E é interessante nós entendermos cada detalhe dessa passagem, porque às 3 horas da tarde, Pedro e João iam subindo ao templo para orar. Às 3 horas é a hora da misericórdia. Neste momento, levaram um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamado Formosa, para que este homem, coxo de nascença, que não andava, não se movia, pudesse pedir esmolas aos que entravam no templo, ou seja, pedir migalhas, pedir o resto, pedir as sobras para todos aqueles que passavam por ali. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. E é interessante nós entendermos que quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, passam por nós no nosso dia, na nossa rotina, nas nossas atividades, quantas pessoas têm vindo até nós implorando esmola, implorando o resto, implorando aquilo que sobra. E a palavra de Deus vem nos dizer que Pedro fitou neles os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas talvez no seu trabalho tenham clamado a misericórdia de você? Quantas pessoas têm mendigado a sua atenção? Quantas pessoas têm precisado de você? Quantas pessoas têm implorado esmola da sua parte? E há muito tempo você
meu irmão e minha irmã, não tem fitado os olhos nas pessoas que trabalham com você? Há quanto tempo faz que você não olha nos olhos do teu esposo, nos olhos da tua esposa, nos olhos do seu filho? Há quanto tempo você não olha nos olhos daqueles que têm recorrido a você? E a palavra de Deus vem nos dizer que Pedro fitou nele os olhos. E quando a palavra vem nos dizer que Pedro fitou nele os olhos, ali o olhar de Cristo, o olhar misericordioso de Jesus, através de Pedro e João, alcançou o coração daquele coxo de nascença. Um olhar, meu irmão e minha irmã, atraiu o olhar daquele doente, daquele paralisado. E a palavra de Deus diz dizer que ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, no decorrer do dia, passavam por aquele coxo, por aquele aleijado, por aquela pessoa deficiente e mal olhavam para ele. Muitas vezes jogavam a moeda, muitas vezes viravam o rosto, se afastava, mal olhava. E a primeira coisa que Pedro e João fizeram não foi lhes dar uma esmola, não foi lhes dar o resto, mas foi olhar, foi percebê-lo, fez com que ele se sentisse notado, fez com que ele se sentisse visto no meio de uma multidão. E no versículo 6, Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meu irmão, Pedro e João deram o que tinha de mais valioso: Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos judeus, o Senhor dos senhores, o Senhor do céu e da terra, o Criador de todas as coisas. Pedro e João não deram esmolas, não deram migalhas, não deram resto, não deram desprezo, não deram as costas, não, mas ao olhar nos olhos daquele coxo de nascença, Pedro e João deram tudo o que tinha. Porque ao seguir Jesus, eles largaram tudo, deixaram tudo para trás, e a única coisa que eles tinham era Jesus Cristo. E eles deram àquele coxo tudo o que ele tinha. Versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, levantou imediatamente os pés, e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Olha a profundidade desse texto. Olha a profundidade dessa palavra. Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Que horas? Às 3 da tarde, a hora nona, a hora da misericórdia. E ali havia um coxo de nascença que já havia sido escolhido por Deus para experimentar a sua misericórdia. E quando Pedro e João passaram por aquele coxo de nascença, ao solicitar um esmola, um resto, Pedro e João param a sua caminhada em direção à casa do Senhor. Eles param no trajeto, se colocam no mesmo nível daquele coxo, olham no fundo dos seus olhos. Ali o olhar de Cristo penetrava aquele homem. E ali, ao olhar, ao fazer-se aquele homem se sentir notado, visto, ele experimenta a misericórdia de Deus através do olhar de Pedro e de João. Como se não bastasse, Pedro e João o oferecem tudo aquilo que eles tinham de mais precioso. E é interessante que mesmo com tudo isso acontecendo em minutos, Pedro estende a sua mão. Ou seja, pela força do Espírito Santo, tendo recebido o Espírito Santo, Pedro e João se tornaram canal da misericórdia. Pedro e João eram canais da misericórdia naquele momento na vida daquele coxo de nascença.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, não é uma pessoa indiferente à miséria do outro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem Jesus Cristo no olhar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela estende a sua mão àquele miserável que implora a sua atenção, ser ouvido, uma palavra, um ânimo. E ao mesmo tempo que Pedro e João liberam a palavra na vida daquele homem, eles estendem a sua mão, assim como Jesus fez com todos os apóstolos quando disse: vem e segue-me. Estendeu a mão e levantou, assim como levantou todos os 12 das suas misérias, das suas mazelas, dos seus pecados, dos seus medos, das suas cadeias. Aquele homem foi levantado, curado, liberto, pelo olhar, pelo nome de Jesus e pela mão do Senhor que se estendeu e o colocou de pé na sua infinita misericórdia. Meu irmão, nós precisamos olhar para aqueles que precisam de nós. Não olhar com desprezo, não olhar com julgamento, mas olhar de forma misericordiosa. O Espírito Santo está nos impelindo a não somente passar pelos nossos irmãos e irmãs de rua e dar uma moeda, dar um alimento, mas mais que isso, levar o alimento da alma, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quantas pessoas estão morrendo por falta de alimento espiritual? Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão se destruindo? Quantas famílias estão se destruindo por falta da palavra de Deus? Quantas pessoas já não acreditam mais no amor? Quantas pessoas vivem sozinhas? Quantas pessoas vivem numa casa cheia de pessoas e em nenhum momento, nenhuma delas estendeu a mão? Que o Espírito Santo possa agir em nós nesse dia, fazer de nós canal da misericórdia de Deus. Que você possa estar sempre atento, meu irmão e minha irmã, assim como Pedro e João. Porque uma pessoa que é cheia, batizada no Espírito Santo, ela é uma pessoa sensível aos sinais de Jesus, à presença da necessidade de Jesus no outro. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando você se colocar em oração, quando você for à casa de Deus para orar, esteja atento para encontrar o Cristo que pede a sua atenção, o seu olhar, a sua palavra e a sua mão estendida para o colocá-lo de pé, para que ele o glorifique na glória celeste. Sim, Pai querido, Pai amado, Pai santo, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, que pela força, pelo batismo, pela efusão do Teu Espírito Santo, nós possamos ser canais da Tua misericórdia, que nós possamos olhar misericordiosamente para os nossos irmãos, que nós possamos entregar alimento que salva, que cura e que liberta, que é a Tua palavra, mas que nós também possamos estender a nossa mão de forma misericordiosa, a começar pelos nossos dentro da nossa casa e levantá-los para o Senhor, para que Teu nome seja glorificado por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.